Torcedor vascaíno, um sábado de notícias não tão boas para o torcedor cruzmaltino. Acabamos de ter a confirmação que para a decisão de amanhã contra a equipe do Grêmio, o Vasco sofrerá com o desfalque do zagueiro chileno Gary Medel, jogador que já vem atuando há 2 partidas com fortes dores na região da virilha, não entrará em campo amanhã contra o Grêmio em Porto Alegre. A gente, é claro, vai falar sobre tudo isso, explicar a situação desse atleta, o porquê de sua ausência, mas falar também sobre o que será feito por Ramon Reu Dias sobre essa situação. Se Medel não estará à disposição, outro atleta entrará na vaga do mesmo. Quem? A gente vai falar. Além dessas, muitas outras informações, até porque se temos a ausência do Medel, teremos o retorno de Marlon Gomes, jogador importante para Ramon Reu Dias. Vamos falar também sobre mudanças no cargo da diretoria executiva do cruzmaltino. O Vasco vai fazer mudanças para 2024, vai replanejar a sua diretoria e nomes começam a ganhar força dentro dos bastidores e, é claro, a gente vai falar sobre isso aqui. Fala Gigante, segundo vídeo de sábado, muito agitado, muito movimentado, que é claro você, torcedor vascaíno, não pode perder. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso cruzmaltino, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você está aqui e ainda não é um inscrito no nosso canal, venha agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. A gente está contando muito com a sua presença, muito com a sua ajuda. Se você está à procura de um canal que fale de Vasco dentro dessa plataforma, achou! Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, falando sempre de Vasco da Gama, às 7 horas da manhã, às 2, 3 horas da tarde com Fala Gigante e às 8 horas da noite com Boa Noite Gigante. Então, é claro, se inscreva no nosso canal para ajudar o crescimento do canal do Gigante Vasco. Deixe também o seu like nesse vídeo, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar. E deixa aí também, é claro, aqui embaixo, a sua opinião sobre a ausência de Gary Medel para essa próxima partida contra a equipe do Grêmio. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui, primeiramente, este Fala Gigante, né? Falando sobre a preparação para a partida de amanhã contra a equipe do Grêmio. Pois hoje, o elenco do Vasco foi a campo realizar mais uma atividade de preparação para esta grande decisão. O Vasco, no calor extremo, inclusive aqui na cidade carioca, foi até o CT Moacir Barbosa para se preparar. O último treino antes de enfrentar a equipe do Grêmio. Porém, torcedor cruzmaltino, neste treino, ficou visível, ficou nítido o desfalque de um jogador. E esse desfalque foi importante e será ainda mais amanhã, pois é um atleta essencial para o sistema defensivo do Vasco. Eu falo aqui de Gary Medel. O Vasco foi a campo hoje no CT sem a presença do chileno. O chileno que ontem, inclusive, postou algumas imagens nas redes sociais do seu tratamento. O Medel, desde a partida contra o Atlético Paranaense, vem sentindo dores na região da virilha. Está aparecendo aí nas imagens a vocês imagens do Medel ainda no jogo de sábado contra o Atlético Paranaense, no sábado passado, né? Onde o Medel reclama muito dessas dores, inclusive foi substituído, entrou na vaga dele na partida contra o Atlético Robson, pelas tantas dores que ele estava sentindo na região da virilha. No domingo, dia posterior à partida, ele veio ao Rio de Janeiro e já iniciou o tratamento, né? Nessa região, um tratamento caro, inclusive. O Vasco pagou 30 mil reais na EPI, que é a eletrólise percutânea intratissular. É um aparelho caro, um aparelho utilizado em grandes clubes do futebol europeu, como Barcelona, Real Madrid, para fazer com que os atletas possam ter uma recuperação mais rápida. O Vasco pagou 30 mil reais nesse aparelho para conseguir colocar o Medel em campo na partida contra o Corinthians. Ele, de fato, não se recuperou 100%, não à toa. Sentiu dores também, como está aparecendo agora nas imagens a vocês, na partida contra o Corinthians dessa vez. E as dores permaneceram e esperava-se, havia uma expectativa que pelo tempo maior que o Vasco teria para se preparar para essa partida de domingo no Sul contra o Grêmio, o Medel pudesse se recuperar também, assim como se recuperou pós-jogo contra o Atlético Paranaense, mas não aconteceu. Ficou-se definido nesse dia de sábado que o Medel não terá condições, ele estará fora da partida contra o Grêmio, ele não se recuperou dessa lesão e não vai viajar com o elenco
para Porto Alegre. E automaticamente, por conta disso, Ramon Dias terá que definir a dupla titular de zaga que vai entrar em campo no Sul contra o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. No treino hoje, foi visto que a dupla formada deve ser por Maicon e Léo. O zagueiro Léo, que vinha sendo titular, inclusive durante grande parte do Campeonato Brasileiro, deve retornar à titularidade com a ausência de Medel. E o Maicon, que foi titular nas últimas partidas, não contra o Corinthians, pois estava suspenso, também retornará para a zaga ao lado do zagueiro Léo. E a expectativa é que esses dois componham a dupla de zaga titular do Cruz Maltino. Ao lado deles, Piton e Pumita. Pumita que também vem tendo um papel importante, né, no sistema defensivo e ofensivo. Nos últimos 2 jogos contra Atlético e Corinthians, o Pumita foi responsável, aliás, nos últimos 3 jogos, né? O Pumita foi responsável por 2 gols e 1 assistência. Então é um jogador que está sendo importante nesse último terço de campo. O Pumita sempre foi conhecido muito por isso, né? Pela sua qualidade ao atacar, ao chegar ao setor ofensivo, ao último terço do campo. Está se destacando nos últimos jogos, vem ganhando confiança e vai continuar com a titularidade na lateral direita. Meio campo também deve ser muito parecido com o que o Vasco entrou em campo contra o Corinthians. Zé Gabriel, Paulinho, porém na vaga de Payet, que foi o titular contra a equipe do Corinthians, a expectativa é que um atleta retorne para a posição, que é o Marlon Gomes. Marlon Gomes deve ser o titular do sistema de meio campo ao lado do Zé Gabriel e do Paulinho, formando essa trinca de meia. E no ataque também, há outra dúvida. É Veguete, Gabriel Peck, isso é fato, porém há uma dúvida na ponta. Se Payet entrará ou Rossi entrará na posição. Ramon Dias ainda está definindo hoje, é claro, com o último treino já foi visto que ele, né, tem em mãos para essa partida contra o Grêmio, porém espera-se a definição e amanhã teremos essa certeza de como virá o time titular do Vasco. Certo é, Marlon Gomes, que volta de suspensão após ser desfalque contra a equipe do Corinthians, é uma peça muito importante que Ramon Dias gosta muito e ele com certeza estará presente entre os 11 iniciais. Dê uma olhada aí, inclusive, nas palavras de Ramon, logo após a partida contra o Corinthians, onde ele confirma exatamente isso, esse carinho que tem por Marlon Gomes e a importância do meio-campo Cruz Maltino para o elenco vascaíno. E eu estou convencido que Vasco não vai bajar. Todos dirán, bueno, el fútbol tiene esta cosa, si no tenés ese optimismo, esa transmisión de positivo, se terminó. Pero quedan 6 puntos en disputa y los otros equipos tienen que jugar. Tenemos que esperar. Ahora el equipo se va a recuperar, tiene un día más, 2 días. Jugamos 3 partidos seguidos cada 3 días. Y encima tuvimos 4 centrales, 3 centrales y Marlo, uno de los mejores jugadores que tenemos, fueron suspendidos. Entonces se sintió la ausencia de algunos jugadores importantes. Pero es así el fútbol. Ahora tenemos que esperar y seguir esperando y vamos a competir hasta el último. Hasta competir, vamos a competir hasta el último. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Ramon Dias tem de fato esse carinho com o Marlon. Ele falou, tivemos 3 zagueiros com relação a desfalques e Marlon, um dos melhores jogadores que temos. Então, com certeza, com o Marlon retornando de suspensão, ele estará presente entre os 11 iniciais nessa partida de amanhã em Porto Alegre. Tá animado para a partida, torcedor? Tá confiante mesmo com a ausência de Medel? Coloque a sua opinião nos comentários, pois se falta Medel, pelo menos teremos o retorno de Maicon e Léo, que estavam suspensos. O Maicon fez uma falta, muito grande contra a equipe do Corinthians nessa última terça. O Vasco levou 2 gols de cabeça de Romero, gente. Eu não consigo acreditar nisso. O Vasco levou 2 gols de Romero, um jogador pequeno. E o Maicon é uma peça importante para esse sistema defensivo, principalmente no jogo aéreo. Então a gente vê que realmente é um atleta que vinha sendo fundamental para o Vasco da Gama nas últimas partidas. E agora, com certeza, com o retorno dele, o Vasco ganhará nessa bola aérea defensiva. Ainda sobre essa 37ª rodada, porque já iremos falar sobre uma reformulação que o Vasco vai fazer para 2024, só falar sobre algo engraçado, né, que está acontecendo, que acabou tomando um ar de seriedade muito maior. A gente terá essa 37ª rodada vários jogos decisivos. Teremos o Vasco e Grêmio amanhã na Arena, teremos o Atlético e Santos amanhã dentro da Arena da Baixada, teremos, por exemplo, Cruzeiro e Botafogo amanhã no Nilton, e teremos América Mineiro e Bahia. Porém, de todos esses jogos, o mais que deixa o torcedor vascaíno preocupado é o América e Bahia. Pelo fato tanto do Bahia hoje ser o único clube que está na zona do rebaixamento, que ainda não foi rebaixado, e ser o clube dentro da zona que tem a possibilidade de sair
e pontualmente encostar em Vasco, Santos e Cruzeiro. Deixa, sim, os vascaínos assustados. E até porque, se pararmos para pensar, o América é um adversário muito frágil, enquanto o Atlético não é um adversário frágil, enquanto o Grêmio não é um adversário frágil, e enquanto o Botafogo não é um adversário frágil. Então, dos 4 clubes que têm chance de cair, o Bahia é o que vai enfrentar o adversário mais frágil, já está rebaixado. E aí, nesse momento, cruzeirenses, santistas, vascaínos, começaram a fazer uma campanha de doações ao América Mineiro. A instituição, de fato, América Mineiro, inclusive o Di Lopes, que é um comediante santista, prometeu que o jogador do América que marcar o gol da vitória receberá um pix de 20 mil reais. E a torcida vascaína comprou mesmo esse barulho, e sabemos muito bem como é o torcedor cruzmaltino. Porém, torcedor, o América não gostou disso. E nessa tarde de hoje, de sábado, o América Mineiro fez um comunicado oficial sobre essa situação. Olha só o que o torcedor vascaíno fez depois de enviar tantos pix à conta do América Mineiro. Abre aspas. O América Futebol Clube, reconhecendo a capacidade das redes sociais de repercutirem de forma exponencial e por vezes graves os conteúdos publicados, repudia veementemente a iniciativa de torcedores de outros clubes interessados no resultado do jogo do América diante do Bahia, que ocorre nesse domingo às 6h30 na Arena Independência. O envio dos Pix para as contas bancárias do América fere de forma irrefutável os princípios éticos do clube, marcados pela lisura, respeito às regras e caráter de seus dirigentes, bem como a dedicação e honestidade de seus atletas no desempenho de suas funções. Os recursos recebidos, não expressivos, serão empenhados em ações sociais, face à complexidade em retorná-los aos emissores. Somos por mais ética no futebol. Então olha o que o torcedor vascaíno fez. Fez o América Mineiro ter que emitir um comunicado oficial, deixando bem claro que não gostou dos Pix recebidos. Mas, alô América, se precisar, a gente está aí. Porque vocês precisam vencer o Bahia amanhã. É importante lembrar que uma vitória do América Mineiro diante do Bahia, uma vitória do Vasco diante do Grêmio, livra o Vasco matematicamente de rebaixamento. E dependendo até da sequência de resultados, o Bahia poderá ser rebaixado até mesmo amanhã. Se o Bahia perder a sua partida, o Vasco ganhar e o Santos vencer, o Bahia estará rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. E é claro, veremos uma vida mais tranquila até o final da competição. E olha, Vascão, vivendo uma vida mais tranquila, a gente já pensa em 2024. Mas o Vasco ainda não vive em si em 2024, mas já começa o seu planejamento. E diante disso surgem, algumas possibilidades, como por exemplo a saída do Brax, que é algo hoje que é muito forte, no meio da torcida vascaína, mas também é algo discutido no dia a dia do CT Moacir Barbosa. Havia uma expectativa até muito grande com relação a um nome para ser esse diretor executivo, um nome que já trabalhou com isso lá no Lyon, que é o Juninho Pernambucano, mas é um nome que já está descartado. Hoje, pela parte da manhã, foi confirmado que o Juninho vai retornar ao Lyon da França. Ele aceitou uma proposta do John Textor, sim, CEO do Botafogo, que também é o CEO do Lyon, e vai voltar ao Lyon dessa vez para ser o novo conselheiro esportivo. Vai voltar ao clube francês e automaticamente está descartada qualquer possibilidade dele ser esse profissional no Vasco da Gama. Mas o Vasco ainda tem outros nomes no radar. O Rodrigo Caetano é um desses nomes. O Rodrigo Caetano é o diretor executivo do Atlético Mineiro, vascaíno de coração, responsável pela montagem do elenco do Vasco lá de 2011. Um profissional, tem o seu contrato sendo encerrado com o Atlético agora no final do ano, está sendo especulado em vários clubes, tem um carinho, uma amizade muito forte com o Pedrinho, que é o próximo presidente. Então tá com essa aproximação muito forte com o Vasco e surge essa possibilidade ainda maior de uma aproximação dele com o Vasco em 2024. Mas outro nome também vem correndo por fora. O certo é, o Vasco deve ir até o mercado buscar um profissional após a saída de Paulo Brax, que deve ser sim confirmada, principalmente em caso de rebaixamento. Vascaíno, Paulo Brax não fica. Mas, porém, mesmo em caso de uma permanência, Paulo Brax não é um nome que tem mais aquela confiança por parte da SAF, dos profissionais que compõem aí o futebol do cruzmaltino. Com isso, um outro nome também surge por fora, que é o Alexandre Matos. Um nome que o Vasco já namorou diversas vezes. O Alexandre Matos é um profissional muito qualificado, é um profissional que já trabalhou no América Mineiro, onde iniciou a sua carreira lá no ano de 2005, ficou quase 8 anos no América Mineiro, se destacando muito, inclusive. Depois ele foi para o Cruzeiro, trabalhou no Cruzeiro de 2012 até 2014. Ele no Cruzeiro foi responsável por montar aquele grande elenco, lembra de Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, tirar o Dedé do Vasco da Gama, foi o próprio Alexandre Matos que fez isso. Após as grandes conquistas que teve no Cruzeiro, foi para o Palmeiras, ficou 5 anos no Palmeiras, foi responsável por essa reformulação também do Palmeiras da era Crefisa,
campeão brasileiro com Gabriel Jesus, responsável por trazer o Dudu, Fernando Praz, foi tudo o Alexandre Matos que fez, e depois esse destaque foi para o Atlético Mineiro. No Atlético também se destacou muito. Em 2020 chegou ao Atlético, ficou até 2021 após a conquista do Campeonato Brasileiro. Foi também responsável por trazer Hulk e outros grandes nomes. Após a saída do Alexandre Matos, veio o Rodrigo Caetano para o clube de Minas Gerais. Agora o Alexandre Matos trabalha no Atlético Paranaense. E aí você pode ter se perguntar, Lucas, o que o Alexandre Matos fez no Atlético? Vitor Roque, que é o grande destaque do Atlético Paranaense hoje, foi o Alexandre Matos que o arrancou do Cruzeiro no ano passado. Tirou o Vitor Roque bem novo, bem jovem ainda do Clube Mineiro e o colocou dentro do Atlético Paranaense. Tirou o Vitor Roque por menos 20 milhões e vai foi concretizada, né, uma venda do Vitor Roque ao Barcelona por mais de 100 milhões de reais. Então já tem aí um saldo muito positivo por parte do Alexandre Matos dentro do clube paranaense. E nesse momento o Vasco procura um novo diretor executivo. O Vasco vai sondar nomes. E o Alexandre Matos é um nome que já teve várias sondagens com o Vasco da Gama. No ano de 2021, após a saída do Alexandre Pássaro, do Vasco, o Vasco chegou a sondar o Alexandre Matos. O Alexandre Matos estava disposto a ouvir, sim, uma proposta do Vasco da Gama, mas o Vasco não foi até as minutas finais ali, né, da resolução com relação ao profissional. O profissional que chegou a falar, só depende deles para fechar com o Vasco da Gama. Só depende do Vasco para eu fechar com o Vasco. Foi o que disse o Alexandre Matos na época. E depois, o Vasco acabou não fechando. O Vasco foi até o mercado, trouxe o Paulo Brax do América Mineiro, que também tem passagem por Inter. Fez um trabalho muito bom no América também. O Paulo Brax começou de uma forma até semelhante ao Alexandre Matos. E o Vasco optou pelo Brax ao invés do Matos. Nesse momento, o Vasco volta a namorar, porém mais por parte da torcida. Mas o Alexandre Matos vem dando indícios que teria até um prazer em trabalhar com o Vasco da Gama. Muitos torcedores vêm falando com o Alexandre Matos através de redes sociais e ele vem respondendo de uma maneira muito positiva, do tipo, poxa Matos, você vem trabalhar no Vasco? Ele fala, pô, seria um prazer. Ele nunca nega, né, o fato de ter a possibilidade de um dia trabalhar no Gigante da Colina. E aí, torcedor vascaíno, nessa tarde de hoje, o Zé Colmeia, um grande influenciador, que é amigo de vários jogadores, profissionais que trabalham no futebol, abriu uma live numa rede social. E o Alexandre Matos participou dessa live em uma resposta. E olha o que ele disse. Vou tentar ajudar ganhando do Santos. Ou seja, o Alexandre Matos, deixando muito bem claro que está de olho no Vasco da Gama e está disposto a ajudar o Vasco, mesmo ainda não fazendo parte do Vasco. E o que é importante trazer nessa visão, porque você pode falar, poxa Lucas, tem nada a ver, cara. O cara só falando que vai ajudar. Mas torcedor, vamos pensar pelo lado de, é um nome que o Vasco sempre sonhou, é um nome que o Vasco sempre sondou, é um nome que o Vasco sempre conversou, e é um nome que sabe que deve ser sondado pelo Vasco da Gama para 2024. Um nome que hoje trabalha em outra instituição e está falando do Vasco da Gama. Isso tem um peso grande, isso tem um peso forte, e isso pode sim mostrar que ele está de olho, que ele está ligado no que está acontecendo, e é um nome que sim tem grande possibilidade de chegar ao Cruz Maltino. Mas deixe a sua opinião nos comentários. Você gosta do Alexandre Matos? Você acha que seria um bom nome para o Vasco da Gama em 2024, visando a saída de Paulo Brax? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Mas enfim, torcedor, a gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, né? Um vídeo movimentado, um vídeo agitado nessa tarde de sábado. E voltaremos na parte da noite com Boa Noite Gigante. E é claro, contamos sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E saudações vascaínas.